Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Bom, esse será um vídeo mais espontâneo, um vídeo onde eu praticamente não programei para fazer, mas que do nada eu senti vontade de falar aqui com vocês, abrir meu coração. Vai ser um vídeo mais estilo conversa de boteco mesmo, onde eu meio que farei um desabafo e um relato acerca da minha adolescência, né? E o fato de como não ter vivido um amor adolescente influenciou e influencia até hoje na minha vida, né? Então um dia eu estava em um shopping almoçando, né? E eu observei que nesse shopping tinha um grupo de escola, né? De uma escola particular, e um grupo de adolescentes mais ou menos na faixa dos 15 aos 17 anos, que é a faixa de ensino médio, né? E eu lembro que nesse grupo de adolescentes tinha um casal, né? Um casal de alunos mesmo, onde eles pareciam ser muito apaixonados assim um pelo outro, né? E do nada isso me remeteu à minha fase de adolescente, né? Onde a gente sempre tem ali uma ou outra apaixonite, mas que geralmente ou você fica com medo de chegar, no meu caso era assim, né? Então eu vou falar para vocês mais ou menos como foi minha adolescência, eu meio que conto um pouco dessa minha história, minha trajetória até chegar aqui na Red Pill, na Black Pill, naquele meu vídeo como foi o meu despertar, né? Que é o vídeo mais pessoal assim do meu canal até então, né? E nele eu falo que eu quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu meio que tinha, até hoje na verdade eu acho que eu tenho assim muitas características bem próximas do autismo, então eu meio que não sentia tanto essa necessidade assim de ficar agadando, de ficar chegando em uma ou outra garota assim. Eu sempre fui bem tímido, sempre fui um cara bem retraído. Até porque quando eu tinha essa idade, eu sempre fui um adolescente bem raquítico mesmo, sempre fui muito magro, eu sempre fui muito pequeno também. Eu fui começar a crescer um pouco ali entre os 14 aos 15 anos, né? Que eu entrei na puberdade e tal, que eu estiquei em um ano, acho que eu cresci cerca de uns 20 centímetros, né? Eu não sou um cara muito alto, eu tenho 1,70, na verdade eu sou baixinho, eu sou abaixo até da média nacional. Enfim, então eu acho que esse foi um fator que me travava bastante também. Eu me sentia mogado, para dizer a verdade. Eu sentia que se eu fosse chegar numa garota, eu jamais seria correspondido por conta do meu status físico, né? Meu estado e tal. Então isso era uma coisa que me travava muito, assim. Mas se você for parar para pensar, a maioria dos caras vive uma escassez muito grande, né, quando é adolescente. E é uma idade onde você tem os hormônios à flor da pele e tal. E a única coisa que eu lamento assim é não ter conhecido esse conteúdo antes, né? Eu vim conhecer a Red Pill mais ou menos em 2021, quando eu tinha já ali meus 27 anos, né? Então, eu conheci de uma maneira meio tardia esse conteúdo. E por mais que eu sempre fosse consciente do meu lugar no mundo dos relacionamentos, eu sempre fui meio black pilado desde cedo. Eu sempre achei que, sempre soube que essa questão da aparência influenciava muito em como você era tratado na própria sociedade, no mundo dos relacionamentos e tal, como eu sempre digo, né? Existe uma diferença entre como você é tratado pelos seus amigos, pela sociedade em si, pelo seu grupo de colegas do trabalho, pelo grupo da rua, e existe o seu eu, como você é tratado no relacionamento, né? Na maioria das vezes, os caras são vistos como betas em relacionamentos, porque de fato são. Eu também sou, a maioria dos caras não tem problema nenhum nisso, né? Isso não é motivo de vergonha, motivo de você se sentir inferior. Isso é o natural, a maioria dos caras é assim. Mas o fato de não ter vivido um amor na adolescência, né, de não ter vivido um romantismo ou alguma coisa do tipo, isso deixa uma certa sequela em você. Então eu me lembro que quando eu atingi meus 20 para 21 anos, eu quis viver esse amor adolescente de outras maneiras, né? Então você meio que corre atrás do tempo perdido, você meio que você cria diversos copes para suprir, né, essa falta de amor adolescente. Então no meu caso, eu partia muito pro GPzismo, né?
desenfreadamente e tal. Trabalhei perto de uma zona, eu já falei isso aqui em vários vídeos, né? No canal, que eu já trabalhei em uma época onde o meu serviço ficava perto de uma zona, então eu aproveitava ali antes do serviço, eu passava lá, dava uns pega nas raparigas de lá e tal. E isso foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer durante um ano mais ou menos. Eu ia lá praticamente de 2 em 2 semanas, ou às vezes tinha épocas mesmo que eu pegava uma por semana. Eu peguei muita mulher ali. E isso foi meio que para compensar, né, o que eu não vivi na adolescência. Então eu vejo que muitas vezes a gente parte para esse tipo de coisa quando a gente é adulto, quando a gente tem uma fase, né, onde a gente vira adulto, a gente meio que quer compensar a adolescência, né? Então, o homem ele tem várias fases na vida dele. Primeiro ele é um adolescente ingênuo que não sabe de nada, cabaço mesmo, né? Aí depois você cria, sei lá, entre os seus 18 a 25 anos você vive uma outra fase, né? Que é a fase onde você meio que descobre o mundo, você tá, geralmente está no seu primeiro emprego, aí você começa a ganhar um dinheiro, você começa a ter ali algumas experiências, né? Dos 25 aos 35 você já está numa fase mais de autoafirmação. Geralmente é essa fase que os caras se casam, né? Quando eles entram em relacionamento. Ou então quando eles não se casam, eles se autoafirmam em solteiros convictos, né? Então eles começam a desenvolver-se, né? Quem é casado também geralmente começa a ganhar mais dinheiro no seu emprego. Tem aquela fase que o cara junta dinheiro, quer comprar a sua casa, quer comprar seu carro, quer adquirir seus bens. Depois dos 35 aos 45, o cara já vive uma outra fase na vida dele. Geralmente é a fase onde o homem ele singra financeiramente, né? Então a maioria dos caras quando eles se estabelecem é nessa idade. E aí entre os 35 a 45 anos, geralmente o cara fica naquela carência, né? Ele quer viver a sua segunda adolescência de novo, por quê? Porque ele tá rico, geralmente, né? Não digo rico porque a maioria das pessoas não vai ser, mas ele tá bem financeiramente, geralmente quando o cara é um pouco esperto, né? Ele já comprou seu carro, já comprou sua casa, já tem suas coisas, e aí ele fica muito suscetível a querer viver um amorzinho, bate aquela carência, né? E eu vejo que muito disso se deve ao fato de não termos vivido esse amor na adolescência, né? Então, isso faz muita falta para o homem, essa coisa do cara não ter vivido. E a adolescência ela é um período meio cruel, né? Porque eu vejo que a maioria dos caras, eu me lembro da minha adolescência também, você tá com os hormônios à flor da pele e você vê cada menina bonita do seu lado e às vezes você fica com vontade de pegar e não dá, por quê? Porque você não tem traquejo o suficiente, você sabe que você, às vezes fisicamente, às vezes por uma questão de personalidade, você não é atraente o suficiente para uma daquelas gurias ali. E uma coisa que a Black Pill ela me ensinou, ao contrário do que a Red fala, naquele período ali da adolescência é o período onde é o melhor para você arrumar alguém para você se juntar, caso você queira partir para relacionamento. No meu caso, eu não tinha consciência disso naquela época. Eu achava, não, quando eu tiver meus 30, quando eu tiver sei lá quantos anos que eu me estabelecer financeiramente, aí vai ser o melhor período para eu, enfim, me juntar, pegar uma honradinha aí e me casar. E não, cara, hoje eu vejo que aquela era a melhor fase para ter feito isso, entendeu? Só que, embora, enfim, eu não tenha feito isso, hoje em dia o que que eu penso? Resta eu pensar que a maioria das pessoas elas têm um relacionamento medíocre, né? É óbvio que existem exceções, eu não estou falando que é todo mundo, mas em regra você vê o brasileiro médio ele tendo relacionamentos absolutamente medíocres, né? Então eu penso que se eu mesmo que eu tivesse arranjado uma na adolescência, provavelmente eu teria até um relacionamento funcional, porque eu inclusive até tenho um vídeo no meu canal onde eu falo a respeito de casamentos funcionais e um deles eu explico que é aquele casal típico de colégio, né? Onde você não tem tantas experiências e você também pega uma moça, né, que também não tem outros referenciais, não tem experiências e vocês constroem uma vida juntos, né? Você pega a mulher naquela fase da inocência, onde ela também não tem outras referências anteriores e você é o primeiro homem da vida dela. Isso faz com que você meio que tenha chance, né, de criar um casamento mais funcional. Embora
hoje em dia você não tenha tanto isso por conta das redes sociais, por conta dessa coisa de comparação. Então, ainda que você tenha um casamento nesses moldes, as redes sociais elas influenciam bastante, né? Então, eu não sei se eu teria um casamento bom, se eu teria um casamento funcional. Provavelmente eu conseguiria, porque eu sempre fui muito esperto nessa questão de detectar personalidades compatíveis com a minha. Então eu certamente faria uma escolha adequada, teria um relacionamento, mas acredito eu que não seria muito diferente da maioria dos que você vê aqui no Brasil, né? Os relacionamentos, assim, a maioria são bem complicados, né? Por conta da questão financeira. Então eu acho que no meu caso, por exemplo, eu vivo uma vida onde financeiramente eu consigo viver bem, mas é a tal coisa, pelo fato de eu ser minimalista, né? E se eu tivesse com a mulher do meu lado, será que a gente ia estar confortável? Será que ela ia estar satisfeita com o status, o patamar financeiro que, enfim, que eu conquistei? Então, eu acho que as coisas elas acontecem da maneira que tem que acontecer mesmo. O fato de não ter vivido um amor adolescente meio que me faz ter essa questão de pensar como seria, mas eu acho que a minha vida tá boa do jeito que tá mesmo, né? Embora eu não tenha vivido esse amor adolescente, eu arrumei outras maneiras de suprir. Eu acho que a maioria dos caras faz isso, né? Quando vira adulto, você meio que quer recuperar o tempo perdido ou quer compensar de alguma maneira o fato de não ter vivido esse romance, né? Esse amor na sua adolescência, na sua fase de colégio, onde você estava com os hormônios à flor da pele. Você, quando chega na fase adulta, você quer viver isso de outras maneiras para recuperar ou para compensar o fato de não ter vivido isso, né? No meu caso, isso aconteceu. Acho que no caso de todos os homens isso acontece. Então, se vocês quiserem, relatem aí nos comentários, né? Se vocês sentem falta, se vocês em algum momento da sua vida quiseram viver esse amor adolescente, ou se vocês não viveram, claro que a maioria dos homens nunca viveu, né? Se vocês arranjaram formas de compensar isso, o que foi que vocês fizeram e tal. Relatem aí nos comentários caso vocês queiram, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até o próximo vídeo.